Bem-vindos ao Clio, canal de História e Literatura. Eu sou o Bruno e nesse Diário de um Professor nós vamos falar sobre uma prática de ensino que é ancestral, antiquíssima, fora de moda, só que ainda assim domina as práticas pedagógicas de história até os nossos dias. Antes da gente começar, eu quero que principalmente quem é professor e está vendo esse vídeo e utiliza dessa prática, não entenda isso como uma crítica pessoal ou ao método que você escolheu. Não é nada disso. Eu estou fazendo uma crítica justo ao método e não aos professores que utilizam. Ainda mais porque esse tipo de método é um método que é valorizado pelo livro didático, por exemplo. O livro didático, ele obedece essa lógica que a gente já vai criticar. Além de uma crítica, lá no final do vídeo eu vou fazer uma proposição de como a gente deve tratar história nos bancos escolares. O que eu pretendo criticar aqui é o uso excessivo de uma ferramenta que na verdade é uma muleta pedagógica, que é a linha do tempo. A linha do tempo, acho que todo mundo que passou pela escola e teve história em algum momento da sua vida escolar, viu aquela linha do tempo, aquela famigerada linha do tempo que você divide a história do mundo em pré-história, que é da origem do planeta, até a invenção da escrita. Aí a Idade Antiga, que vai desde a invenção da escrita até a queda de Roma. A Idade Média, que vai da queda de Roma até a queda de Constantinopla. E a Idade Moderna, que vai da queda de Constantinopla até a Revolução Francesa. E a Idade Contemporânea, que vai da Revolução Francesa até os nossos dias. E por que eu acho ruim utilizar a linha do tempo? Bom, basicamente porque essa linha do tempo ela é arbitrária. Sim, arbitrária. Alguém decidiu quando e como utilizar essa linha do tempo e formatar essa linha do tempo refletindo uma história do mundo. Só que já parou para pensar que essa divisão do tempo nada mais é do que eurocêntrica? Ou seja, coloca na Europa o centro da civilização, o centro do mundo e justamente aonde ocorre a marcha civilizatória e só há ali civilização. Ou seja, todos os outros povos, sejam americanos, sejam africanos, sejam asiáticos, sejam da Oceania, são todos povos não civilizados ou à margem da história. Dessa forma, a gente perpetua, usando a linha do tempo, a gente perpetua um discurso etnocêntrico, racista e excludente. A gente pode usar a linha do tempo desde que for para pequenas coisas, ou seja, você vai explicar, sei lá, a Revolução Francesa, vamos tomar aqui como exemplo. Aí você vai lá, utiliza uma linha do tempo porque você está narrando um episódio, assim fica mais fácil da gente utilizar. Mas essa macro linha do tempo que conta a história do mundo, a história do homem, a partir de uma visão etnocêntrica e eurocêntrica, é datado, é muito antigo isso. Os meus pais, e olha que aqui no YouTube eu sou bem mais velho que a média de vocês, os meus pais já utilizavam assim, os meus avós já utilizavam assim. Eu acho que o Leopold von Ranke, que é o pai da historiografia moderna, já utilizava isso quando ia dar aula. Ou seja, a gente pode abordar a história de outras formas. Como? A gente pode abordar a história em sala de aula tratando de forma temática. Ou seja, você pega um tema e transversaliza ele ao longo do tempo. Você pega a história da mulher, por exemplo. Aí você transversaliza esse tempo. Você pode usar episódios dessa grande linha do tempo e usar para fazer essa transversalidade. Um bom exemplo disso, mais uma vez, Revolução Francesa. Por que os burgueses franceses fazem a Revolução? Qual é o que leva, o que motiva eles? Você pode fazer, por exemplo, um recorte de consciência de classe, que ao longo da história, desde lá da Grécia Antiga, você tem episódios de consciência de classe. Ou seja, a gente pode usar novas e fantásticas abordagens e metodologias ao ensino da história. Além dessa abordagem transversal e temática, a gente pode fazer ligações com a história local. Ou seja, você pode fazer uma história do bairro onde você dá aula. Eu sei que é difícil, a gente tem um programa que precisa ser cumprido, Secretaria de Ensino fica em cima, a coordenação da escola fica em cima. Fica todo mundo em cima do professor e essa forma de dar aula acaba engessando como a gente dá aula. Mas dar aula, fazer parte do sistema educacional, é uma tarefa
criativa além de tudo. Ou seja, cabe a nós, professores, buscar novas formas e novos conteúdos de como a gente abordar a nossa matéria em sala de aula. Lembrando que a linha do tempo também ela não é universal. Se você pegar a linha do tempo na França, ela vai ser diferente do que é na Alemanha, do que é na Inglaterra, do que é nos Estados Unidos, do que é no Brasil. Por exemplo, quando a gente fala em história do Brasil, a gente fala que a nossa pré-história é anterior à chegada do Pedro Álvares Cabral e à conquista do Brasil pelos portugueses. Se você for nos Estados Unidos, por exemplo, eles não dão muito valor para a época colonial. Eles dão mais valor para a Guerra de Independência e para a Guerra Civil. O período colonial, diferente para nós, que é um período de formatação do país, para eles é um período mais, eu diria que eles tratam como nós tratamos a nossa idade antiga, em história geral também, que é um termo que eu odeio também. Por que isso? Porque na história colonial americana, você não tem todos os elementos ainda que vão formar os Estados Unidos. No Brasil, você já tem basicamente todos os formatos, já está formatada a nossa sociedade ali. E fora o que, quando a gente faz essa linearidade, a gente faz uma escolha. E a partir do momento que a gente faz uma escolha, a gente deixa infinitas outras possibilidades de fora. Ou seja, a gente acaba mascarando assim outras formas, outros episódios, outros nomes a serem abordados. Então não caiam nessa cilada que é fazer linha do tempo e massificar essa linha do tempo. Eu falei em história local. A gente pode abordar como que esses grandes episódios ecoam na sua vida cotidiana hoje. Sim, a gente tem que sempre lembrar que história é o estudo do homem no tempo para entender o presente. A gente olha para o passado para entender as continuidades e rupturas que a gente teve ao longo do tempo para poder entender a nossa sociedade hoje. Então, há múltiplas formas a gente abordar o homem ao longo do tempo. Não só essa linearidade, não só essa concepção teleológica do tempo. Ou seja, que nós saímos de uma coisa, por conta disso fomos para outra, por conta daquilo fomos para outra. A gente acaba, quando a gente para de utilizar a linha do tempo, a gente acaba de fazer essa relação teleologia e casualística. Pensar numa relação entre causa e efeito em história é muito complicado, mas isso é tema para um outro vídeo. Era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo o que você acha da linha do tempo e qual outros métodos você utiliza em sala de aula para explicar as matérias para os seus alunos, para as matérias e os conteúdos. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha e de compartilhar esse vídeo nas redes sociais. Se você não gostou, dá aquele joinha invertido que também ajuda a gente bastante aqui. E se você for deixar um dislike, deixa no comentário por que você deu esse dislike para a gente poder abrir um diálogo. Aqui no final do vídeo vão aparecer algumas indicações para você. Primeiro é o botão para se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve lá e ative as notificações. Vai aparecer uma indicação do último vídeo postado pelo canal e uma recomendação do algoritmo do YouTube para você. E além, de redirecionamento para o nosso site de financiamento coletivo. Entra lá, que assim você ajuda a gente a financiar o Clio e você ainda ganha recompensas por isso. Muito obrigado para quem chegou até o final do vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não deixa de assinar aqui o Clio e o resto é vida que segue.